Fala, galerinha, tudo bem? Aqui vocês têm a lista de vocês. Eu vou explicar questão por questão, tá bom? Então vamos lá. Se você tiver denominadores iguais, ou seja, se o número de baixo for igual, numa soma e numa subtração, basta você somar os valores ou subtrair os valores de cima e repetir essa base, tá bom? Esse valor de baixo, o denominador, tá bom? Vamos lá. Aqui tem 5, então repetimos o 5 e 3 mais 1 é 4. Bem simples, né? E 4 menos 2? 2. Aí aqui repetimos também, 5, ok? Agora, se for diferente, vamos passo a passo isso aqui. Se os denominadores forem diferentes, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Aí eu brincar, vamos tirar o menino agora. Sempre que for diferente, tem que tirar o menino, tá bom? Vamos lá. Qual que são os números que estão embaixo? É os números 3 e 2. Nós precisamos transformar eles em apenas um número. Tem que ser um número só, um número que tem que ser igual aqui e aqui, tá bom? Vamos lá. Coloca mínimo múltiplo comum. Divide uma linha entre eles, coloca os números que você precisa mudar. 3 e 2. Essa vírgula é só para separar esses números, tá bom? Você vai dividir primeiro pelo menor número possível, que possa dividir um desses aqui. Então, eu tenho 3 e 2. Eu posso dividir primeiro por 1? Sim, mas não vai resolver a nossa vida, né? Então, sempre a gente vai começar a partir do 2. Então, vamos lá. Divide por 2 primeiro. 3 não dá para dividir por 2 para dar um número inteiro, certo? Então, o que você vai fazer? Um número inteiro não, um número natural. Então, nós precisamos repetir ele. Só repete, tá bom? 2 dá. 2 dividido por 2 dá 1, certo? E aí você coloca 3, dá para dividir por 3? Dá. Então, 3 dividido por 3 dá 1. No final, pessoal, precisa dar isso aqui, ó. Preciso ter no restante 1, certo? Tem que ter essa cara aqui, ó. 1 aqui, depois 1. Deu isso, você vai multiplicar os valores que estão do lado de cá. 2 vezes 3, 6. Quer dizer que o 6 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, ok? Então, vamos aqui, vamos colocar o 6 aqui. Agora, essa é a parte que às vezes muita gente tem dificuldade. Vamos lá? Vamos lembrar a regrinha. Todas as vezes, nós vamos dividir aqui embaixo na terra, que Deus vai multiplicar no céu, ou seja, Deus vai multiplicar lá em cima. Independente da sua crença, isso é só para você relembrar a regra, tá bom? 6 dividido por 3 dá quanto? 2. E 8 vezes 2 dá 16, ok? 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 3, 9. Então, só no final você coloca o resultado, tá bom? E aí faz a soma, porque agora está igual, ó. É 6 aqui e 6 aqui. 16 mais 9, 25. Vai dar, então, a fração 25 sobre 9, ok? Agora, quando eu estiver multiplicando duas frações, basta você multiplicar o numerador pelo numerador e denominador por denominador. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 4, 20. Aí muita gente deixou assim, 6 sobre 20. Tá errado? Não, não está errado. Porém, você precisa enxergar que esse número pode ser simplificado. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo por um mesmo número, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Por que por 2? Porque esses números 6 e 20 são números pares. Todo número par é divisível por 2. 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10, ok? Ainda na número 1, se ocorrer uma divisão, aí a divisão de vocês está representada por 2 pontos. É uma outra forma de representar quando vocês têm esse conteúdo digitado, tá bom? Então, quando você estiver dividindo, basta você manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, o que eu vou fazer? Inverter essa fração. Lembra, você agora está multiplicando e vai trocar, certo? Vai ficar 4 sobre 3 em vez de 3 sobre 4.
E aí vai efetuar normalmente a multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Não dá para dividir por nenhum número em cima e embaixo de forma igual. Então, fica 8 sobre 15, ok? Na número 2, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu preciso transformar esse número em número decimal. Para transformar um número de fração para decimal, basta você fazer a divisão, pois toda fração é uma divisão. 2 dividido por 5. Vamos fazer isso aqui? 2 dividido por 5. Ora, professora, 2 não dá para dividir por 5, porque 2 é menor do que 5. Então, você vai colocar um elemento chamado elemento coringa, a vírgula. Certo? Mas antes dela você precisa colocar um zero, porque senão vai ficar muito esquisito, 4, né? Então coloca um zero antes, então vai ficar 0, vírgula. E aí esse elemento coringa te dá, igual nas cartas, uma coisa extra. Que coisa extra é essa? Ah, um zero na frente do número, certo? Então esse número agora vai virar 20. Qual é o número que eu multiplico por 5 e dá 20? Esse número é o 4, pois 5 vezes 4 dá 20. E 20 menos 20 dá o resto, 0. Então, o número aqui, 2 sobre 5, é um número 0,4 na forma decimal, ok? Na número 3, eu preciso transformar para porcentagem. Para transformar para porcentagem, primeiramente você vai multiplicar o numerador e o denominador por 100. Vamos fazer isso? Multiplicando por 100, basta acrescentar 2 zeros na frente. Acrescentei, fica 200 e aqui embaixo fica 500, ok? E a intenção é que o denominador, ou seja, esse número de baixo, seja 100. Para isso, precisamos transformar esse 500 em 100. Como que a gente vai fazer isso? Ora, divide por 5. Se você dividir por 5, 500 dividido por 5 é 100, ok? E aí, o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Tenho que dividir 200 por 5. Fazendo essa divisão, vamos lá. 20 dá para dividir, 2 não dá para dividir por 5, mas 20 dá, certo? 20 dividido por 5 dá 4. E aí dá 20 menos 20 dá 0. Só que tem um zero sobrando aqui, aí ele cai para cá, ó, certo? Fica 40. Então, fica 40 sobre 100. Ok, agora nós vamos ter o conceito aí de porcentagem. Porcentagem nada mais é que uma fração sobre o denominador 100. Então, fica 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, consigam com esses exemplos fazer a atividade de vocês e, por favor, entregar para mim na data estipulada, tá bom? Observem os prazos, tá bom, pessoal? Abraços e até a próxima.